A paz do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha amada, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Bem-Aventurado, esse canal que tem abençoado a sua vida através da palavra de Deus. Quero ler no livro de Jó, é uma história muito conhecida, mas que passam dias, meses, anos, mas é uma mensagem, um testemunho que ainda continua impactando a nossa vida de uma maneira extraordinária. Por isso, hoje estarei lendo acerca desse grande homem de Deus chamado Jó. Livro de Jó, capítulo 14, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Meus amados, aguarda só um momento e logo mais estaremos ministrando acerca deste grande homem de Deus chamado Jó. Quando eu lembro a expressão verdadeiro adorador, logo me vem em mente o nome de Jó. E a história dele sempre será lembrada. E o interessante é que esse era um desejo de Jó. Que a sua história, a história da sua vida não fosse esquecida, não fosse apagada. Quando ele se encontrava em meio a todo aquele sofrimento que ele teve que passar, ele disse: quem me dera que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera que fosse gravada num livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpidas na rocha. Então era um desejo dele, que a sua história não caísse no esquecimento, que fosse sempre contada. E Deus, ele ouviu e realizou o desejo de Jó, de tal maneira que registrou a história desse homem no maior e mais importante livro de todos os tempos, que é a palavra de Deus, para que gerações e gerações possam conhecer a fé, o temor de um verdadeiro adorador chamado Jó. E o livro de Jó nos conta, nos revela que ele era o homem mais rico de Uz. Nos mostra que ele tinha amigos, que ele tinha família e que tinha a alegria de ser pai de 10 filhos. Que era um homem que em sua geração tinha qualidades que se destacaram dentre os demais homens de sua época, de uma tal maneira que em uma reunião celestial, onde veio se apresentar diante de Deus os filhos de Deus, e também veio a Satanás, provavelmente fazendo aquilo que ele mais sabe fazer, que é acusar, que é apontar, que é mostrar as falhas humanas, a corrupção humana. Deus disse a ele: viste o meu servo Jó? Não há ninguém semelhante a ele na terra, sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal.
Então Jó foi o homem que em sua geração Deus usou para mostrar a Satanás que ainda havia temor verdadeiro, ainda havia fidelidade, ainda havia uma adoração verdadeira na terra. Não foram os bens, a riqueza de Jó que fez com que ele alcançasse o testemunho do Senhor, mas foi a sua sinceridade, a sua retidão, o seu temor. Jó era homem que se desviava do mal. Não é aquilo que você tem que vai alegrar o coração de Deus. Não é a sua riqueza, os seus bens, o seu dinheiro, a sua casa, o seu carro, que vai fazer com que você alcance um testemunho que seja aprovado pelo Senhor. Que a semelhança de Jó, nós venhamos a agir diante de Deus com sinceridade, com retidão, com temor, que venhamos a nos desviar do mal para alcançarmos um bom testemunho na presença do Senhor, alegrar o coração de Deus com um bom testemunho, porque a percepção de Deus é diferente da percepção humana. O homem, ele enxerga as coisas de um jeito, Deus, ele olha de uma outra maneira. Muitas vezes você é avaliado pelo homem por aquilo que você tem. E muitas vezes você é tratado de acordo com isso, com as suas posses, com os seus bens, com aquilo que você tem, não com aquilo que você é. E isso acontece em todos os lugares, em várias instituições, até mesmo na igreja. E é fácil de notar, é fácil de perceber. Aqueles que têm mais recursos, ele é tratado de um jeito. Aquele que tem menos recurso é tratado de outra maneira. Aquele que tem um cargo mais elevado já é tratado de uma forma. Aquele que não tem um cargo tão elevado assim já é tratado de uma outra maneira. E não, isso não é de hoje. Isso já vem de anos e anos que é feito desse jeito, que as pessoas tratam os outros, que avaliam os outros, não aquilo pelo que ela é, mas pelo que ela tem. Nos dias de Jó também era assim. Enquanto ele era o mais rico daquela região, diz a palavra de Deus que os jovens, quando o viam, se desviavam do seu caminho. Os mais velhos ficavam de pé. Até os príncipes se calavam, continham as suas palavras para ouvir Jó falar, como um sinal de respeito, de honra. Jó, ele era respeitado pelos pequenos e também respeitado pelos grandes. Era honrado pelos pequenos e honrado também pelos grandes. Mas quando Jó perdeu tudo, a coisa mudou. Ele foi abandonado pelos parentes. Os empregados fingiam que não o conheciam. E sabe aqueles jovens que saíam, que se desviavam do caminho de Jó em sinal de respeito, agora estavam desdenhando, zombando, escarnecendo de Jó. Enquanto ele era o mais rico daquela região, ele era tratado com honra. Quando se viu na miséria, quando se viu em aperto, quando se viu em meio às cinzas, ele foi tratado com desonra, com desrespeito. Satanás também avaliou Jó por aquilo que ele tinha, pois ele insinuou que Jó só temia Deus porque havia sido cercado de bênçãos. Foi quando ele disse para Deus: olha, toca em tudo quanto ele tem, vê se ele não vai blasfemar na tua face. Era como se ele estivesse dizendo para Deus que Deus havia se enganado com relação a Jó. Foi quando Deus, ele permitiu que ele viesse tocar na sua saúde, na sua família, em seus bens. E vieram todas aquelas calamidades sobre a vida de Jó. De homem mais rico, ele passou a ser o homem mais pobre. De um homem cheio de saúde, passou a ser um homem cheio de chagas da planta do pé até a sua cabeça. De um homem que tinha a alegria de ser pai de 10 filhos, para um pai que teve a tristeza de sepultá-los todos de uma vez só. De um homem que morava nas melhores casas, para um homem que se viu em meio às cinzas com um pedaço de telha na mão. E enquanto Satanás esperava que ele viesse blasfemar, Jó, ele não se revoltou contra o Senhor, pelo contrário, ele adorou ao Senhor, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus o deu,
e Deus também o tomou. Bendito seja o Senhor. Era como se ele estivesse dizendo, rico ou pobre, com saúde ou sem saúde, com família ou sem família, com filhos ou sem filhos, na abundância ou na cinza, com casa ou com um pedaço de telha. Bendito seja o Senhor, para sempre o Senhor será bendito, para sempre o Senhor será louvado, para sempre o Senhor será adorado. Porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Jó era como essa árvore que foi cortada, mas que não perdeu a sua fé, mas que não perdeu o seu temor, a sua esperança no Senhor. Ele tinha a convicção que a sua vida ainda seria renovada, que ainda voltaria a dar frutos, ainda que viesse morrer, o Senhor o levantaria do pó e ele tornaria a dar frutos. Pois ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Meus queridos, a palavra de Deus ela nos diz lá no capítulo 42 que o Senhor mudou o cativeiro de Jó e que abençoou o último estado mais do que o primeiro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Mudou o seu cativeiro enquanto ele orava pelos seus amigos, devolvendo a ele tudo que havia sido arrancado, tudo o que havia sido roubado, tudo que havia sido tirado. O Senhor lhe deu em dobro. Ele devolveu mais uma vez a alegria de ser pai de 10 filhos. E depois de tudo isso, nos diz a palavra que ele ainda viveu 140 anos e presenciou a 4ª geração de sua descendência e morreu na sua velhice. Assim como o Senhor não se enganou com a vida de Jó, ele também não se enganou com a sua. Há esperança para a árvore que se for cortada. Lembra do que Jeremias disse? Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Pois será como a árvore plantada junto às águas, cujas raízes se estendem até o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verde, e no tempo da sequidão não se afadiga nem deixa de dar frutos. Independente como as pessoas venham te avaliar ou deixar de te avaliar, há esperança para a sua vida. Lembra da mulher samaritana? O quanto não pode ter sido julgada, o quanto não pode ter sido humilhada, avaliada. Mas olha o que foi que o Senhor disse para ela. Aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se ao cheiro das águas fez o que fez na vida de Jó, imagina se você beber. Então não fica só no cheiro, bebe. Mergulha nas águas, no ribeiro, na fonte chamada Jesus Cristo, porque ainda há esperança para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, no nome de Jesus. Meus amados, aqueles que desejarem, se inscreve aí no canal para que o canal possa crescer e outras vidas também sejam alcançadas e abençoadas através da palavra de Deus. E se você também quiser nos ajudar, visita lá o site vencendobarreiras.com.br, onde publiquei uma mensagem abençoada. Confere lá, visita, comenta, e eu tenho certeza que a sua vida também será abençoada. Vou deixar o endereço do site aí na descrição desse vídeo e que o Senhor também te abençoe no nome de Jesus. Fica na paz, você e toda a sua família, no nome de Jesus. Amém.